Olá a todos e todas, dando continuidade às aulas de Direito de Família, hoje falaremos sobre adoção. Vamos analisar os principais dispositivos legais que tratam da matéria, tentando conhecer melhor esse instituto tão importante do nosso ordenamento jurídico. Vamos conhecer os requisitos para a adoção, assim como os seus efeitos. Essa é a ideia desse nosso bate-papo de hoje. Sei que muita gente já sabe o que é adoção, mas eu tenho para mim que um bom entendimento tem início numa boa definição. Portanto, penso ser importante ressaltar que a adoção é aquele instituto através do qual se estabelece um vínculo de filiação, sempre por decisão judicial e sempre em caráter irrevogável. E isso só ocorre, ou seja, a adoção só acontece quando não for possível a manutenção da criança ou adolescente em sua família natural ou extensa. E disso, inclusive, falaremos um pouco mais adiante. Em outras palavras, a adoção é aquele ato jurídico, pelo qual uma pessoa recebe uma outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou por afinidade. Não podemos esquecer, ainda tratando de uma definição, e ainda a título introdutório, o que dispõe a nossa Constituição Federal. Lá no parágrafo 5º do artigo 227, nossa Carta Maior estabelece: a adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. É possível, desse dispositivo constitucional, destacar, elencar, apontar três aspectos que são predominantes no Instituto da Adoção. O primeiro deles é que a adoção não se trata de um contrato. Antigamente se pensava isso, mas não, ela não tem esse caráter contratualista. De acordo com o que dispõe a Constituição, está evidente que a adoção deve ser assistida pelo poder público. O que isso significa? Que o legislador brasileiro tem que ditar regras, segundo as quais o poder público dará assistência aos atos de adoção. Essas regras foram ditadas. Hoje elas se encontram no Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós veremos em seguida. Ainda abordando o texto constitucional, não se pode esquecer do que já estudamos, aliás, quando falamos de parentesco e filiação, do que dispõe o parágrafo 6º do mesmo artigo 227. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, o filho não interessa se ele foi havido biologicamente ou se foi por adoção, se foi no matrimônio, se foi extramatrimonial. A verdade é que todos os filhos têm os mesmos direitos e qualificações, sendo absolutamente proibida qualquer menção que gere uma discriminação relativa à filiação. Esse parágrafo 6º não deixa de ser outro aspecto importante que decorre do próprio parágrafo 5º. Ainda referente a esse parágrafo 5º do 227, é importante ressaltar a menção que ele faz à adoção por parte de estrangeiros, e também de brasileiros residentes no exterior, que também se encaixam aí. Esses casos, esse tipo de adoção mereceu da Constituição Federal uma atenção especial do poder público, tanto que exige normas específicas, e elas foram atendidas, na verdade. Estão hoje no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas elas surgiram, essa obrigatoriedade surgiu principalmente depois da ratificação da Convenção relativa à proteção e cooperação internacional em matéria de adoção internacional, ocorrida
ratificada pelo Brasil lá em 1999. Então, retomando de uma maneira bastante simplificada, a adoção nada mais é do que um ato jurídico através do qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco, seja consanguíneo, seja afim. O Código Civil, lá no livro de Direito de Família, tem todo um capítulo destinado à adoção. Essa matéria no Código Civil era tratada do artigo 1618 até o artigo 1629. Então existia, e a adoção também era tratada, e ainda é tratada no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então existiam dois regimes de adoção, né? Alguns chamavam a adoção pelo Código Civil de adoção civil e a adoção, observadas as regras do ECA, de adoção estatutária, né? Era até possível afirmar que existiam duas espécies de adoção, né? Uma regulada pelo Código Civil, que se destinava à adoção de maiores de 18 anos, e outra regulada pelas regras do ECA, né? Que se destinava à adoção exclusivamente de crianças e adolescentes. Ocorre que em 2009 foi editada a Lei 12.010, que ficou conhecida como Lei Nacional da Adoção, ou Lei Nacional de Adoção, né? E essa Lei 12.010, essa Lei Nacional de Adoção, revogou praticamente todos os artigos do Código Civil relativos à adoção. Foram mantidos apenas dois, o artigo 1618 e o 1619. E hoje existem apenas esses dois artigos e com a redação alterada justamente pela Lei Nacional de Adoção. O artigo 1618 estabelece que a adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista na Lei 8.069 de 90, que é justamente o ECA. Lá no ECA tem consonância, tem coerência o artigo 39 com esse artigo 1618, que estabelece de uma maneira bastante clara, né, lá no artigo 39 do ECA, a adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Ou seja, para se conhecer as regras para a adoção de uma criança ou de um adolescente, é preciso consultar o ECA, Lei 8.069 de 90. No artigo 1619 do Código Civil, se estipulou regra para a adoção de maiores de 18 anos. Na verdade, está assim dito: a adoção de maiores de 18 anos dependerá de assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei 8.069 de 90, ou seja, aplicando-se as regras do ECA, naquilo que for cabível para a adoção de maiores de 18 anos. O que desapareceu com esse artigo, e ficou evidente ao meu modo de ver, foi a chamada adoção consensual, né, que é realizada em cartório, né? Porque o 1619, essa adoção consensual é impossível hoje, porque esse artigo 1619 deixa bastante claro, né? A adoção de maiores de 18 anos, né, também depende, assim como a de menores, né, também depende de assistência efetiva do poder público e de sentença, ou seja, é necessário um procedimento judicial, uma decisão judicial, né? Então, esses foram os dois únicos artigos que restaram no Código Civil abordando a adoção. O 1618, que diz que a adoção de crianças e adolescentes será deferida, será obtida através das regras do ECA. E o 1619, que deixa bastante claro: a adoção de maiores de 18 anos também depende de assistência efetiva do poder público e também depende de sentença judicial, né? Quanto às regras, aplica-se naquilo que for possível, naquilo que couber,
as normas gerais da Lei 8.069 de 90, ou seja, do ECA. Antes de adentrarmos a análise de alguns dispositivos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é imprescindível lembrarmos do direito à convivência familiar que toda criança e adolescente tem. Vejam o que estabelece o artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade e, dentre vários outros, também o direito à convivência familiar. Esse direito à convivência familiar foi reforçado, repetido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, que reitera que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação de vários direitos, dentre eles o direito à convivência familiar. Trata-se, gente, de um dos direitos fundamentais a serem assegurados a toda e qualquer criança e adolescente. E deve ser assegurado, como diz o texto constitucional, com a mais absoluta prioridade. E é fato que a lei criou mecanismos para isso, para permitir a manutenção e o fortalecimento dos vínculos com a família natural, também chamada família de origem, né? E é por isso, aliás, que a adoção é uma medida excepcional, né? O artigo 229 da Constituição Federal estabelece: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, observem que é dever dos pais, né, educar os seus filhos, criar os seus filhos, ter os seus filhos consigo, e reversamente, né, vigora o mesmo dever de ajudar e amparar os adotantes, por exemplo, no caso do estudo de hoje, né, na velhice, na carência ou na enfermidade. Não se trata de algo que pode ser esquecido, né? Isso tem que ser muito lembrado. Aliás, é o ideal. Esse é o ideal, não somente para a família, mas também para toda a sociedade, inclusive até para o Estado, né? Então, por que é importante lembrar desse direito fundamental que toda criança e adolescente tem, que é o direito à convivência familiar? Porque é a partir daí que se estabelece que a adoção não é a regra, a adoção é a exceção, tá ok? Esse direito fundamental à convivência familiar, que toda criança e adolescente tem, previsto no texto da Constituição Federal e também reiterado no artigo 4º do ECA, trouxe como consequência, como já dito, a excepcionalidade do Instituto da Adoção, que tem previsão expressa no artigo 19 do ECA. Vejam o que ele diz: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Observem a clara preocupação do legislador em dar preferência à permanência da criança ou do adolescente no seio da sua família de origem. Tem três aspectos importantes que podem ser extraídos desse dispositivo do ECA, né? A inserção da criança e do adolescente em família substituta, especialmente para adoção, tem um caráter estritamente excepcional. É evidente que o ideal é a união da família natural, né? Acontece que nem sempre isso é viável, nem sempre isso é possível. E quem sofre é sempre a parte mais fraca
dessa relação, ou seja, a criança ou o adolescente. O poder público ele tem sempre que ter em vista, né, antes de qualquer coisa, o princípio do melhor interesse da criança. Né? Ele tem que ter em vista o superior interesse da criança e do adolescente. Além disso, ele tem que sempre lembrar da relevância da vida em família. Né? Nem sempre, não somente da família natural. E um terceiro ponto, ao mesmo tempo, o poder público tem que pensar que quanto mais prorrogar uma situação, digamos, forçada de convivência em família biológica, pior será para a formação do filho. Né? Percebam que o artigo 19 fala em família substituta, excepcionalmente em família substituta. No artigo 28 do ECA, está dito o seguinte, que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Então, quando o artigo 19 do ECA faz menção ao direito da criança de viver, de criar e ser educada no seio de sua família natural, e excepcionalmente em família substituta, ele está dizendo que, primeiro, reforçando o direito à convivência familiar, e segundo, né, esclarecendo, analisando juntamente com o artigo 28 do ECA, né, que essa excepcionalidade vale tanto para a colocação da criança ou adolescente sob guarda, tutela ou em regime de adoção. Né? São, de qualquer modo, medidas excepcionais. É importante reiterar aqui que não se pode perder de vista que a colocação da criança ou adolescente em família substituta é uma medida que visa proteger, visa beneficiar a criança e o adolescente, né? E não os adultos que porventura pleiteiem. Né? Além disso, reitera-se, possui um caráter estritamente excepcional, possui um caráter excepcional, pois se a gente pensar, a preocupação primeira aí, né, deve ser sempre a manutenção da criança ou adolescente em sua família de origem. Quanto ao artigo 39, lá no parágrafo 1º, também do ECA, né, observem que ele também reforça que a adoção é uma medida excepcional, né, e acrescenta que se trata de uma medida irrevogável. Né? Irrevogável, é evidente que estamos pensando numa adoção que ocorre, e ela só ocorre, nós veremos isso adiante, após o trânsito em julgado da sentença. Né? Portanto, essa irrevogabilidade da adoção, ela pressupõe um ato jurídico perfeito. Né? E por que não? Tem como fundamento, né, aquele dispositivo constitucional previsto no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, que nós já analisamos. Né? Então, não existe essa história de que a gente escuta muito por aí, de que fulano ou determinado casal pegou uma criança, adotou, não gostou e depois devolveu. Isso é impossível juridicamente, porque justamente a adoção é uma medida irrevogável. Tá? Transitou em julgado a sentença que decretou a adoção, não se revoga mais, né? Não se, entre aspas, devolve a criança como se fosse uma coisa. Isso não existe. Né? Continuando no parágrafo 1º do artigo 39, então vamos lá. Ele repete que a adoção é medida excepcional e irrevogável, né? E a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 do ECA. Né? Então,
vamos analisar esse artigo 25, que diz assim: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Fica claro aí que esse artigo 25 no caput traz a definição legal do que deve ser entendido como família natural, chamada por alguns de família de origem, né? Lembrando que deve ser dada, de acordo com o ECA, com o artigo 19 que vimos agora, né? Deve ser dada a preferência à permanência da criança ou adolescente em sua família natural. E a transferência para uma família substituta trata-se de medida de caráter excepcional. O parágrafo único do artigo 25 dispõe que entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Observem que esse parágrafo único do artigo 25 deixa bastante claro que não é qualquer parente que pode ser considerado como integrante da família extensa, né? Para que ele seja assim considerado, é necessária a presença, está claro isso no artigo, de vínculos de afinidade e afetividade. E atenção, sob a ótica da criança ou do adolescente, né? Além desses vínculos de afinidade e afetividade, né, também um convívio próximo, né? A coabitação não é necessária, mas precisa haver um convívio próximo, né? Justamente porque é daí que pode surgir, ou que geralmente surge, os vínculos de afinidade e afetividade, né? É evidente que essas condições têm que ser devidamente comprovadas, né? Sempre com cautela, até para evitar manobras que tentem burlar o cadastro de adoção, por exemplo, sobre o qual falaremos daqui a pouco, ok? Então, reforçando, é direito da criança e do adolescente ser criado no seio da família natural, excepcionalmente em família substituta. A colocação em família substituta se dá através de guarda, tutela e adoção. O assunto de hoje nosso aqui é a adoção e nos restringiremos a esse instituto, certo? Então, direito à convivência familiar é o que deve prevalecer. O melhor interesse da criança é o que deve sempre estar acima de tudo. Falemos agora dos requisitos para a adoção, e um deles está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 39 do ECA, que proíbe a adoção por procuração. É de fácil compreensão até o objetivo do legislador quando vedou, né, a utilização de procuração no procedimento da adoção, né? E por que isso? Porque a adoção tem um caráter personalíssimo, né? Ela precisa, para ocorrer, que se tenha em mente, que se faça a análise de alguns requisitos, por exemplo, estabelecimento de uma relação de afetividade, de afinidade entre o adotante e a criança e o adolescente, a adaptação da criança e do adolescente ou do adolescente ao convívio da nova família, né? E além de tudo isso, a adoção, ela não tem uma natureza contratual, ela é, na verdade, uma medida de proteção que deve sempre ser aplicada com muita responsabilidade pelo Poder Judiciário, sempre com muita cautela, né? É por isso que se torna completamente inviável a adoção por procuração, né? O que se busca, né, ao se vedar a adoção por procuração é privilegiar um contato direto entre adotante e adotado, né? Até para criar vínculos de respeito, vínculo de amor, né?
E é por isso que o início desse contato não pode ser feito por uma pessoa interposta, né? Não pode ser feito por alguém, por algum mandatário, né? Por algum procurador. Demanda uma participação direta do interessado, né? O adotante precisa conhecer o adotado, justamente para que possa nascer entre eles, entre adotante e adotado, né? Uma confiança, um carinho, uma empatia, né? Então é por isso que se veda a adoção por procuração. Já o parágrafo 3º do artigo 39 diz que se houver conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Esse texto está em consonância com o estabelecido lá no artigo 43 do próprio ECA, né? Que diz que a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Observem que a análise desses dois dispositivos do ECA estão em plena harmonia com o princípio do superior interesse da criança e do adolescente, com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, né? E com razão, né? O vínculo civil que se forma pela adoção, como nós já falamos, ele é irrevogável. Então ele não pode estar baseado em meros impulsos, caprichos ou desejos superficiais, né? Tem dois requisitos importantes aí estabelecidos, né? Reais vantagens para a criança ou do adolescente e motivos legítimos. São dois requisitos que devem estar demonstrados, né, para que ocorra a adoção. É por isso, inclusive, para se demonstrar essa real vantagem, né, para a criança ou adolescente, é por isso que é essencial o estágio de convivência, né, que deve sempre existir, mesmo até em se tratando de recém-nascidos, né? Por quê? Porque é necessário analisar se o casal, se a pessoa, aqueles que estão se propondo a adotar, estão realmente aptos para fazê-lo, estão realmente aptos para adotar, né? E para isso é preciso que se teste, né? Que eles sejam testados, né? Para saber se é possível deferir a adoção para eles ou não. De qualquer maneira, isso só pode acontecer, a adoção só pode ocorrer se preservar os direitos, os interesses da criança e do adolescente, né? No que diz respeito à motivação legítima, né? Que é outro requisito que está claro da análise desses dois artigos e mencionado expressamente no artigo 43, né? É importante que haja em todo o procedimento de adoção, né, que se respeite, né, rigorosamente as disposições legais, que ela esteja baseada em legalidade e moralidade, né? Não pode haver, por exemplo, né, segundas intenções no ato de adotar, né? Por exemplo, um casal que está tentando salvar, entre aspas, né, salvar o seu casamento, alguém que está tentando segurar o seu cônjuge consigo, né, para evitar uma separação ou um divórcio, né? Não se pode pretender adotar alguém também, por exemplo, com o intuito de transmitir a criança, de repassar, entre aspas, a criança a um terceiro mediante pagamento, né? Então, os motivos têm que ser legítimos, os motivos têm que ser têm que estar baseados na lei, na moral, né? E, de qualquer maneira, a adoção tem que realmente apresentar vantagens reais para a criança e o adolescente. O artigo 40 do ECA
apresenta mais um requisito ao estabelecer que o adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Tem lógica essa disposição, principalmente porque o ECA ele é destinado a quem é criança ou adolescente, ou seja, às pessoas menores de 18 anos. O que é importante analisar é essa exceção prevista no final. Além disso, o adotando, esclarecendo, é a pessoa colocada para a adoção, né? É a criança ou a adolescente que está sendo adotada, certo? Então, essa criança ou adolescente, nesse caso adolescente, né, tem que ter no máximo 18 anos a data do pedido de adoção, certo? Se ele é possível que ele tenha mais que 18 anos, né, na data do pedido, se ele já estiver sob a guarda ou a tutela dos adotantes. E é compreensível essa exceção, é razoável, né? Até porque isso pode acontecer, né? Imagine um jovem, uma pessoa com 16 anos de idade, que nessa idade, aos 16 anos, perdeu seu pai, perdeu sua mãe e foi colocado sob tutela ou sob a guarda de alguém, né? Ou de um casal. Quando esse jovem completa 19 anos, esse casal decide iniciar um procedimento de adoção, né? Então, é justamente o caso de alguém que tem mais de 18 anos, mas que já se encontrava sob a guarda ou tutela dos adotantes, né? Então, neste caso, seria possível a adoção, mesmo ele não tendo, mesmo ele, o adotando tendo, neste caso, mais de 18 anos, certo? De qualquer maneira, é bom lembrar que, mesmo que o artigo 40 estabeleça, em que pese que o artigo 40 estabeleça o limite máximo de 18 anos de idade do adotando, né, é bom lembrar que o Código Civil, lá no artigo 1619, como já vimos, né, ele dispõe que a adoção dos maiores de 18 anos, né, que também depende de sentença do Poder Judiciário, que também depende de assistência efetiva do poder público, né, a adoção dessas pessoas maiores podem ser aplicadas as regras gerais do ECA, naquilo que couber. Então, limite máximo de idade do adotando, daquele que está sendo adotado, né, 18 anos. Pode ter mais? Pode, desde que ele já desde que ele já estivesse sob a guarda ou tutela dos adotantes, ok? O artigo 42 do ECA traz um requisito que diz respeito à idade do adotante. Estabelece o texto que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Tem lógica com a legislação civil, com o que dispõe o Código Civil, né? Se aos 18 anos a pessoa atinge a maioridade, se tornando plenamente capaz para os atos da vida civil, podendo gerir a sua vida, né, sem representação ou assistência, né, há uma presunção, né, de que essa pessoa adquiriu o amadurecimento necessário e suficiente para tanto, né? Se ela pode gerir a sua vida, se já tem amadurecimento para isso, então também tem, ao menos em tese, né, capacidade suficiente para ser um pai adotivo ou para ser uma mãe adotiva. Observe que o ECA estabelece uma idade mínima para
se poder adotar, ou seja, você que pretende adotar precisa ter pelo menos 18 anos, você precisa ser maior de 18 anos, mas não estabelece uma idade máxima, né? Importante destacar que essa parte final do artigo 42 diz: independentemente do estado civil. Isso significa o quê? É possível, é viável ocorrer a adoção por uma só pessoa, né? Então, um homem solteiro, uma mulher solteira pode se cadastrar para adotar uma criança ou um adolescente, certo? Enfim, qualquer pessoa, aliás, maior de 18 anos, mesmo que seja solteira, essa pessoa pode adotar. Na verdade, não importa o estado civil do adotante. O principal a ser avaliado é a capacidade para ser pai ou ser mãe. O parágrafo 1º do mesmo artigo dispõe que não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. E realmente não há razão para isso, né? Não há razão para que a adoção ocorra nesse sentido, né? Seria o caso, por exemplo, dos avós adotarem o próprio neto. Não tem motivo para isso. Os vínculos entre avós e netos são tão fortes quanto o que a criança ou adolescente tem com os pais, né? São tão fortes quanto o dos pais, né? Então não tem, se precisar, se for necessário, se os pais perderem o poder familiar, se eles morrerem, né? Os avós recebem a tutela do neto e a vida em família continua normalmente. O mesmo se aplica no caso, por exemplo, de um irmão mais velho pretender adotar o irmão mais novo. Não tem razão para isso, né? Os vínculos consanguíneos aí são muito fortes, muito intensos, né? Se fizer necessário, o irmão mais velho exerce a tutela do irmão mais novo, né? Na verdade, o deferimento, a adoção nesses casos, né? O deferimento da adoção aos ascendentes e irmãos do adotando não traz, de fato, nenhuma vantagem, né? Na verdade, pode até trazer prejuízo, né? Por exemplo, haveria confusão decorrente da transformação de avós em irmãos, de avós e irmãos, né? Em pais. Né? E também haveria, por exemplo, confusão quanto aos direitos sucessórios, ou na verdade, perda dos direitos sucessórios em relação aos pais biológicos, né? Acho que vale a pena lembrar aí que há uma pequena divergência de entendimento na doutrina e na jurisprudência quanto à aplicação desse parágrafo 1º do artigo 42 nos casos de adoção de maiores de 18 anos, né? Há quem entenda que essa vedação do parágrafo 1º só se aplica para criança e adolescente. Seria permitida, por exemplo, no caso de adoção de pessoas maiores de 18 anos, principalmente se tratarem de pessoas incapazes, né? Enfim, é um posicionamento que tem já reflexo na jurisprudência, né? Mas há ainda muita divergência a respeito. Já o parágrafo 2º diz que para a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. É mais um requisito para a adoção. Como vimos, vimos aí no caput, né? Se a adoção é realizada por uma só pessoa, não interessa o seu estado civil. Pode ser um homem solteiro, uma mulher solteira. Agora, em se tratando de uma adoção conjunta, a adoção conjunta é aquela feita por um casal, estabeleceu o legislador que é absolutamente indispensável que haja um vínculo entre essas pessoas, né? Eles podem ser casados ou viverem em união estável. Aliás, pouco importando se trata de uma
uma dupla, um casal heterossexual ou homossexual, né? A verdade é que é necessário que sejam casados ou vivam em união estável, se tratar de adoção conjunta. Se for a adoção feita por uma só pessoa, pouco importa o seu estado civil, né? De qualquer maneira, é sempre importante, até para garantir a segurança ao adotado, né? Que observar a estabilidade da família. Isso é fundamental. O parágrafo 3º estabelece que deve haver entre adotante e adotado uma diferença mínima de 16 anos. Né? Essa diferença mínima entre adotante e adotado, no meu entender, tem como objetivo, um deles, né, assegurar, por exemplo, garantir, né, que a família adotiva que está sendo criada, né, composta, seja muito semelhante à de uma família biológica, em que geralmente há essa diferença de idade, né, ou algo próximo disso. Né? Além disso, por exemplo, essa diferença de idade pode tornar mais comum e até mais fácil aos pais exercerem a sua autoridade em relação ao filho adotivo. Né? Então, essa seria a lógica desse requisito, né? Que estabelece uma diferença mínima de idade de 16 anos, ou seja, o adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Nós vimos no parágrafo 2º do artigo 42 que, em se tratando de adoção conjunta, que é aquela feita por um casal, é indispensável que eles sejam casados ou que vivam em união estável. Essa é a regra. Esse parágrafo 4º do artigo 42 traz uma exceção a essa regra, né, permitindo que pessoas divorciadas ou separadas judicialmente ou que já dissolveram a união estável, né, possam realizar a adoção conjunta. Para isso, quais os outros requisitos a serem observados? Como eles já estão divorciados, separados judicialmente ou já dissolveram a união estável, é importante que, ao realizar a adoção conjunta, eles já tenham entrado num acordo quanto à guarda do filho que estão adotando e também quanto ao regime de visitas. E só será permitida essa adoção conjunta, né, de pessoas divorciadas, separadas judicialmente ou que dissolveram a união estável, né, desde que o estágio de convivência tenha tido início durante o período de convivência do casal, ou seja, durante o casamento ou durante a união estável. Né? Além disso, é absolutamente necessário comprovar que existem vínculos de afinidade e de afetividade com aquela pessoa que não vai ser a detentora da guarda da criança ou do adolescente. Somente assim é que se considera justificada essa excepcionalidade, né? Somente assim que se autoriza a prática dessa exceção. Então, a regra é adoção conjunta, o casal, as pessoas que formam um casal precisam estar casadas ou viverem em união estável. Né? Exceção: divorciados, separados judicialmente ou ex-companheiros também podem realizar essa adoção conjunta, mas, para tanto, precisam entrar num acordo quanto à guarda, quanto ao regime de visitas do filho adotivo que estão adotando, né? E também é necessário que o estágio de convivência com essa criança tenha tido início já enquanto, né, eles estavam juntos, enquanto esse casal ainda era um casal casado ou que vivia em união estável. Né? E, em qualquer caso,
é absolutamente necessário demonstrar que haja vínculo de afinidade, vínculo de afetividade com aquela pessoa que não vai ficar com a guarda do filho adotivo, né? O parágrafo seguinte, que é o parágrafo 5º do artigo 42, estabelece uma regra específica para essa guarda, para esse acordo de guarda do filho adotivo, né, que os ex-companheiros ou ex-cônjuges estão acordando, estão convencionando, né? Essa guarda, desde que demonstre um efetivo benefício à criança ou adolescente que está sendo adotado, né? Deve ser a guarda compartilhada, né? Evidentemente, se isso for do interesse da criança, né? Que é o que sempre deve prevalecer. Imagine que você entre com um pedido de adoção, um pedido judicial de adoção, e antes de o juiz proferir a decisão final, você venha a falecer. Ainda assim, permitiu o legislador que essa adoção seja deferida, né? É o que estabelece o parágrafo 6º do artigo 42. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. A denominação que se dá a essa adoção é a adoção póstuma, porque ela ocorre após a morte do adotante, né? Ainda no curso do procedimento, no curso do processo de adoção. Alguns chamam de adoção nuncupativa. Essa adoção, ela é permitida, observem o texto do parágrafo 6º aí do artigo 42, né? Se ficar demonstrada inequívoca manifestação de vontade do adotante, ou seja, precisa ficar claro que o adotante realmente queria criar laços, queria receber como laços de parentesco com o adotando. O adotante ficou claro, antes dele falecer, é isso que tem que provar, que o adotante realmente queria receber o adotado como filho, certo? Acontece que ele morreu antes da sentença final, né? Então, ainda nesses casos, é possível o juiz deferir a adoção. Daí o nome adoção póstuma, né? Mas, repito, é necessário prova inequívoca da sua vontade de adotar, né? E essa prova pode ser feita de vários modos, né? Vídeos, fotos, declarações, documentos, testemunhas, certo? O que se exige é que essa prova seja cabal, inequívoca. O adotante realmente queria adotar a criança ou o adolescente. Além disso, outro requisito imposto para essa adoção póstuma é que o falecimento do adotante ocorra quando já feito o pedido judicial de adoção. Por isso a expressão no curso do procedimento, né? É necessário que haja um pedido já tramitando judicialmente, um pedido de adoção, né? Outra observação interessante em relação à adoção póstuma. Vejam que logo no início o texto diz: a adoção poderá. Pode. É facultativo, não é uma imposição ao Poder Judiciário, né? E por que pode? Por que isso... a adoção pode ser facultativa? Qual a razão desse caráter pode ser deferida, né? Qual a razão desse caráter facultativo, né? Além de demonstrar a vontade do interessado na criação desses laços de parentesco, ou seja, a vontade de adotar, penso aí também ser importante demonstrar a existência de afinidade e de afetividade. Aliás, tenho para mim que o fato de o adotante ter falecido antes de ter sido proferida a sentença não dispensa o estágio de convivência, né? É necessária a realização
do estágio de convivência. Forçar a convivência do adotado com a família do adotante falecido, me parece que não seria um procedimento muito adequado. Né? Então, é necessária a realização de estágio de convivência. Se ele já ocorreu, se já tivesse terminado antes do falecimento, tudo bem, mas se não terminou, se ainda estava sendo realizado estágio de convivência, penso ser importante a manutenção dele, ou se não foi realizado, que ele seja realizado, mesmo após o falecimento do adotante, certo? Então, essa é a adoção póstuma prevista no Código Civil, no ECA, perdão. Esse é o único caso, né, em que a decisão do juiz, né, a decisão do juiz deferindo a adoção, mesmo após a morte do adotante, no curso do processo de adoção, né, é o único caso em que a sentença da adoção, que é constitutiva, nós veremos a seguir, né, produzirá efeitos não a partir do trânsito em julgado, que essa é a regra, né, mas sim a partir da data do óbito do adotante, da data da morte do adotante. E a razão, o objetivo dessa retroatividade dos efeitos da sentença, nesse caso específico de adoção póstuma, é preservar e garantir os direitos sucessórios do adotado. Nós veremos isso um pouco mais adiante nos comentários sobre os efeitos da adoção. O artigo 44 do ECA estabelece o seguinte: enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Observe então que por esse texto os pupilos, né, os tutelados e curatelados não podem ser adotados pelos seus tutores ou curadores, enquanto estes, tutores ou curadores, não prestarem contas de sua administração e saldarem o seu alcance, se houver, é claro. Né? Isto é assim, e tem razão este artigo 44 do ECA, por conta do disposto no artigo 1755 do Código Civil. Esse artigo 1755 do Código Civil obriga os tutores, mesmo que o contrário tenha sido dito pelos pais do tutelado, e essa obrigação também se aplica aos curadores, né? Obriga os tutores a prestarem contas da sua administração. Né? E num outro dispositivo do Código Civil, obriga também a saldar o seu alcance. Né? Então, o que é saldar o seu alcance? Né? O alcance é justamente a diferença que existe entre receita e despesa. Né? O tutor, ele é responsável pela administração, pelos cuidados para com a pessoa do tutelado e também pela administração, pelo gerenciamento dos bens do tutelado. Né? Então, se demonstrar, por exemplo, que houve mais receita do que despesa nessa administração, né, o tutor, esse valor a mais, esse valor excedente de receita em favor do tutor tem que ser por ele reposto. Né? É isso que significa saldar o seu alcance. Tá? Essa prestação de contas é um dever que se impõe ao tutor, justamente porque ele é responsável pelo gerenciamento de bens que não lhe pertencem, que pertencem ao tutelado. Né? O objetivo, repita-se, né, é a proteção dos bens e dos interesses econômicos do tutelado, certo? Garantindo aí, isso que acho que é importante, né, precisa garantir os interesses econômicos mediante uma boa administração. Né? Não pode o tutor agir com negligência, né, de modo a lesar a gestão do patrimônio alheio. Né? Então, não pode o tutor agir dessa maneira. Para que ele possa adotar o tutelado,
né, é necessário que ele preste contas, que ele cumpra com a sua obrigação de prestar contas, né, da sua administração, da sua tutela, né, e também repor eventual receita superior que ele tenha tido em relação às despesas, certo? Não vejo razão, né, embora o objetivo evidente aí seja evitar fraude contra a prestação de contas, né, aliás, justamente por ser esse o objetivo, não vejo razão para se aplicar esse dispositivo do ECA, né, ou seja, não vejo razão para se proibir a adoção, né, nos casos em que não existe patrimônio, certo? Para que a adoção se concretize, é necessário o consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. É o que estabelece o artigo 45 do ECA e seus parágrafos. O representante legal, o tutor, por exemplo, né? Então, é importante destacar que a adoção realmente depende do cumprimento desse requisito, da observação desse requisito, que é a anuência dos pais, a concordância deles com a adoção. É evidente que esse consentimento pode ser dispensado, como estabelece o parágrafo 1º, em duas hipóteses, né? Em se tratando de pais desconhecidos, o que é óbvio. Imagine um pai que não reconheceu a paternidade de seu filho, portanto, essa criança é filha de mãe solteira, né? Não há como se buscar o consentimento de um pai desconhecido, né? Também não há como se buscar o consentimento dos pais de uma criança que sejam absolutamente desconhecidos pelo fato, por exemplo, de terem abandonado a criança, né, em algum abrigo, em alguma creche ou com alguma pessoa. Então, não se busca o consentimento, ou nestes casos é dispensado o consentimento para a adoção. Também se dispensa o consentimento dos pais quando eles tiverem sido destituídos do poder familiar, né? Então, realmente, se eles não palpitam mais, digamos assim, na vida dos seus filhos, se eles não têm mais direitos e deveres em relação a esses filhos, não podem mais representá-los até mesmo, né? Não tem por que exigir o consentimento deles. Então, para que por exemplo, se ingresse com pedido de adoção com pais que não manifestaram de uma criança cujos pais não manifestaram seu consentimento com a adoção, é preciso antes destituí-los do poder familiar, né? É comum, inclusive, acumular os pedidos numa ação só, né? Uma ação que vise a destituição do poder familiar e, ao mesmo tempo, a adoção. Se a criança for maior de 12 anos, ou seja, se estivermos diante de um adolescente, né, é também necessário o seu consentimento, tá? Esse consentimento, ele não necessariamente vincula a decisão do Poder Judiciário, né, a decisão do juiz. A vontade do adolescente não é determinante para o processo de adoção, mas a lei pelo menos diz isso, ou não diz que é determinante, né? O importante, de qualquer maneira, é inserir a manifestação sempre do adolescente quando ele tiver mais de 12 anos. Eu sustento até a necessidade de sempre se ouvir a criança, né? Mesmo tendo menos de 12 anos, né? O parágrafo 2º diz claramente que precisa existir o consentimento se tiver mais de 12 anos, né? E nós já vimos lá no artigo 28 do ECA, no parágrafo 1º, que sempre que possível a criança ou adolescente deve ser ouvido por equipe interprofissional. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo 28 do ECA diz claramente que, se tratar de maior de 12 anos de idade, é necessário o seu consentimento colhido em audiência, né? Então,
se trata de uma manifestação que determina, que vincula a decisão do Poder Judiciário, a decisão do juiz? Não necessariamente, mas de fato o que acontece é que dificilmente ocorrerá a adoção se uma pessoa com mais de 12 anos, se um adolescente com mais de 12 anos manifestar o seu desejo de não ser adotado, né? Ou negar a vontade de ser adotado por aqueles que se colocaram como pretendentes à adoção. Isso não irá acontecer. Enfim, o que se precisa saber? O consentimento dos pais é requisito indispensável para que a adoção se concretize. O consentimento dos pais do adotando. Esse consentimento pode ser dispensado se os pais forem desconhecidos ou se os pais não tiverem mais o poder familiar. E em se tratando de maior de 12 anos, o consentimento, esse menor, também deve ser ouvido, ok? A realização do estágio de convivência é outro requisito imposto no ECA para a concretização da adoção, né? Esse estágio de convivência ele deve ter um prazo de 90 dias no máximo, né? Pode ser menos, e também pode ser prorrogado, como está lá no parágrafo 2º A do artigo 46. Por força do caput do artigo 46, né, o estágio, a realização do estágio de convivência, mesmo em relação a crianças recém-nascidas, né, é uma obrigação e é a regra, né? O objetivo disso, apurar, analisar se realmente vai existir uma adaptação da criança ou do adolescente à família substituta, né? Às pessoas que se propuseram a adotá-lo. O que é necessário? O que é esse estágio de convivência, né? Esse estágio de convivência nada mais é do que aquele período no qual as crianças, ou a criança e o adolescente, né, convivem com o adotante ou adotantes como se família fossem, né? Como se realmente já fizessem parte da mesma família. A ideia é criar uma certa intimidade entre os pais adotivos, entre os adotantes com a criança ou o adolescente, né? Demonstrando a possibilidade ou até mesmo já a criação de laços de afinidade e afetividade. Essa é a regra, ou seja, o estágio de convivência é indispensável para a concretização da adoção. Mas ele pode ser dispensado, né? Ou seja, não seria necessário realizar o estágio de convivência se demonstrar que o adotando, que a criança ou adolescente já estava sob a tutela ou a guarda legal do adotante. Percebam, guarda legal, né? E não guarda de fato, porque a guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência, como está lá no parágrafo 2º, né? Então, o estágio de convivência ele não necessariamente será realizado, né, se demonstrar que a criança ou adolescente já estava sob a tutela ou a guarda legal do adotante. Além disso, também é preciso demonstrar que essa tutela ou essa guarda legal, né, já estavam ou já ocorreram, né, por um tempo suficiente para se avaliar, né, a conveniência da constituição do vínculo, né, do vínculo de filiação. Como avaliar isso? Apurando se essa tutela ou se essa guarda legal foram capazes, por exemplo, de gerar vínculos de afinidade, de afetividade, de amor, de carinho, de zelo, né, entre adotante e adotado, né? Se demonstrar isso, é possível dispensar o estágio de convivência, repito, se provar que o adotando já estava sob tutela ou a guarda legal do adotante. De qualquer maneira, o estágio de convivência, penso eu, é sempre muito importante, porque é ele que vai demonstrar se aqueles pais, aquelas pessoas que estão querendo adotar, realmente estão aptos a se tornarem um pai adotivo ou uma mãe adotiva,
né? Se realmente eles são capazes de formar essa família adotiva. Essa é a razão do estágio de convivência. E é tão importante a realização desse estágio de convivência, né, que ele deve ser acompanhado por uma equipe interprofissional, né, a serviço da justiça, da infância e da juventude. Né? E essas pessoas, essa equipe é aquela que realmente irá avaliar e apresentar, inclusive, um relatório minucioso, detalhado, né, esclarecendo, apontando para o juiz se realmente a adoção é conveniente, se realmente ela deve ocorrer ou não. O juiz sempre se baseia nesses laudos, né? Essa equipe interprofissional, geralmente formada por psicólogos, assistentes sociais, né? Eles acompanham todo o período de estágio de convivência, sempre entrevistando pais, família dos pais adotivos e também, obviamente, o próprio menor, a própria criança ou adolescente. Esse estágio de convivência tem que ser sempre cumprido no território nacional e preferencialmente na comarca de residência da criança ou do adolescente, né? Pode ser cumprido, segundo o parágrafo 5º aí do 46, numa cidade vizinha, né? Mas mesmo assim fica mantida a competência do juízo da comarca de residência da criança. Tenho para mim que a gente deve lembrar aí sempre do princípio da proteção integral da criança e do melhor interesse da criança, né? Então, não dá para dispensar o acompanhamento da equipe interprofissional, né? Mas o local de realização do estágio de convivência talvez seja possível, evidentemente que demanda a análise do caso concreto, né? Mas seja possível realizar em outro local que não no da residência da criança, e ainda que não seja uma cidade vizinha, uma cidade limítrofe. Mas, repito, essa é a exceção, não está prevista na legislação e seria possível apenas se uma determinação nesse sentido respeitasse o princípio do melhor interesse da criança, da proteção integral da criança. Quanto aos efeitos da adoção, é importante a gente destacar que o vínculo de filiação decorrente da adoção, ele se constitui por sentença judicial. Ou seja, daí a informação, a análise de que a sentença é constitutiva, o que é, aliás, esclarecido mais à frente no próprio ECA, né? Essa sentença deve ser, esse vínculo, essa sentença deve ser inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão, né? Então, lembrem que nenhuma menção discriminatória deve ocorrer, né, quanto à filiação. Todos os filhos são iguais. Princípio jurídico da igualdade de todos os filhos. Não importa se é biológico, se é consanguíneo, adotado, se é matrimonial ou extramatrimonial, né? Todos os filhos têm os mesmos direitos. Esse vínculo, então, vínculo da adoção se constitui por sentença judicial. Em decorrência disso, né, essa inscrição tem que consignar, lá no registro civil, tem que consignar o nome dos adotantes como pais, né? Então, o nome dos pais adotivos passam a constar como, evidente, tinha que ser assim mesmo, né? Por óbvio, como pais do filho adotivo, né? Assim como o nome dos seus ascendentes, ou seja, o nome dos pais adotantes, né? O mandado judicial, uma vez inscrito, né, uma vez levado a cartório, né, ele é arquivado e cancela o registro original do adotado, né? Então, aquele registro original biológico, né, da filiação biológica que ele tinha, aquele registro é cancelado. A pedido do próprio adotante, né, esse novo registro pode ser lavrado no cartório do registro civil do município da residência do adotante. Como eu já disse, nenhuma
menção sobre a origem do ato de adoção pode constar nas certidões do registro, né? É proibida, repito, qualquer menção que possa gerar discriminação, né? Essa sentença de adoção, que defere a adoção, né, ela dá ao adotado o nome do adotante, né? Estamos falando aí do que vulgarmente chamamos de sobrenome. Alguns falam apelido de família. Antigamente se falava patronímico, né? Então, o sobrenome do adotante, né, ele é inserido no nome do adotado, tá? E, além disso, desde que haja pedido de qualquer deles, adotante ou adotado, né, é possível até determinar também a modificação do prenome, tá? Evidente que se for pedida a modificação do prenome pelo adotante, né, é importante e até obrigatória, como está no parágrafo 6º, né, que seja obrigatório que seja ouvido o adotando, né? Lembrem novamente do que dispõe o artigo 28 e seus parágrafos 1º e 2º. Sempre que possível, deve ser previamente ouvido a criança ou adolescente, né? Deve ser previamente ouvida por equipe interprofissional. E sempre, em se tratando de maior de 12 anos, será sempre necessário o seu consentimento. Então, com base nisso, né, é possível afirmar o seguinte: o adotado recebe o sobrenome do adotante. Isso certamente constará na sentença. Além disso, é possível alterar até mesmo o prenome. Então imagine o adolescente que se chama João e com a adoção pretende-se, por exemplo, mudar para Pedro, né? A mudança aí é radical, né? E na verdade, qualquer mudança de prenome pode gerar implicações junto à sociedade, junto aos amigos, né? Gerar implicações que gerem até situações constrangedoras ou esquisitas ou confusas, né? E até implicações psicológicas no adotando, né? Então, por isso que é importante ouvi-lo, né? Imagine o adolescente que estuda numa determinada escola, todo mundo o conhece por João e de repente no dia seguinte ele chega e o nome dele é Pedro, né? Então tem que ouvir realmente o menor, tem que ouvir o adolescente para ver se ele concorda com essa alteração do nome. De qualquer maneira, o sobrenome do adotante será inserido no nome do adotado. O parágrafo 7º do artigo 47 do ECA estabelece que a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, ou seja, produz efeitos dali para frente. E aí está claro que a sentença que defere a adoção se trata de uma sentença constitutiva, ela não é declaratória, né? Isso significa que a adoção se constitui, a adoção surge, ocorre, né, com a sentença, certo? Tem exceção, e a exceção ocorre na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 do ECA. E neste caso do parágrafo 6º do artigo 42, a sentença tem força retroativa à data do óbito. O que estabelece esse artigo 42, parágrafo 6º do ECA? Nós já tratamos dele. Se trata da adoção póstuma ou da adoção nuncupativa, né? Diz lá no artigo 42, parágrafo 6º, vamos lembrar: a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Então, se você... e lembrem que nós dissemos, qual é o objetivo do legislador prever essa adoção póstuma, né? Prevê a possibilidade de deferimento da adoção, né, no curso do processo de adoção, né, mesmo após o falecimento do adotante, né, mas antes de proferida a sentença final, né? Então, neste caso específico da adoção póstuma, a sentença, embora seja a sentença da adoção seja constitutiva, neste caso de adoção póstuma, ela irá retroagir
até a data do óbito, até a data da morte do adotante. Qual a razão de ser dessa retroatividade? Ela serve justamente para deixar bem claro que o adotado é herdeiro do adotante que faleceu no curso do processo. É essa a razão dessa retroatividade da sentença da adoção, que, em regra, é constitutiva e produz efeitos a partir do trânsito em julgado apenas. No caso de adoção póstuma, repito, ou non culpativa, como também é chamada, né, essa sentença retroage a data do óbito, com o objetivo de tornar o adotado herdeiro do adotante falecido. Ainda quanto aos efeitos da adoção, vejam o que diz o artigo 41 do ECA. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, observem que isso está, inclusive, naquele conceito de adoção que nós demos no início desta aula, né? A adoção, ela atribui, ela cria uma relação de parentesco entre o pai adotivo e o filho adotivo, né? Entre o adotante e o adotado, parentesco linha reta de primeiro grau, né? Com os mesmos direitos e deveres, inclusive direitos sucessórios. Daí o que está exposto no parágrafo 2º, né, que é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até 4º grau. Como realmente com a família natural, né? Não podia ser diferente com a família adotiva. Seria até, diria, dispensável esse texto do parágrafo 2º, porque é uma consequência natural desse vínculo que foi criado entre adotante e adotado. Eles têm entre eles e com as famílias, né, que foram criadas os mesmos direitos e deveres como se fosse uma família natural, biológica, tá? Como cria um vínculo com a nova família, com a família substituta, todos os vínculos que o adotado, que a criança ou adolescente possuía com seus pais e parentes biológicos, né, são extintos, desaparecem. Né? Então não há mais qualquer vínculo com os seus pais e parentes biológicos. Por quê? Porque agora o vínculo é com a família substituta, com a família adotiva. Tem uma observação importante na parte final do caput do 41, que diz, salvo os impedimentos matrimoniais. Ou seja, para efeito dos impedimentos para o casamento, né, que estão elencados lá no 1521, e estabelece com quem você não pode casar, né? Nesse caso específico, ainda se deve considerar o vínculo do adotado com seus pais e parentes biológicos. Na prática, isso significa o quê? O filho adotado, que agora está numa nova família, que está com a família substituta, com um novo vínculo, novos pais, novos parentes, ele continua impedido de casar, por exemplo, com a sua mãe biológica, com a sua irmã biológica, né? Com seu irmão biológico e assim por diante. Então, para efeitos de impedimentos, para se analisar os impedimentos matrimoniais, ainda deve-se considerar os vínculos biológicos, né? Mas somente para os impedimentos matrimoniais. Com a adoção, o filho adotado cria novos vínculos com a sua família substituta, né? Inclusive os direitos sucessórios surgem daí. O parágrafo 1º do 41, de certo modo, traz uma parcial exceção ao caput, né? Repetindo, o caput diz que novos vínculos são criados, né? E os vínculos biológicos desaparecem. No parágrafo 1º está dito que se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Tem razão de ser esse parágrafo 1º, porque imagina que eu caso
com alguém, né? Ou passo a viver em união estável com alguém que já tem um filho, né? De um outro relacionamento. É possível que então, vamos lá, eu caso com alguém, né? Com uma mulher que já tem um filho de um outro relacionamento. Esse filho do outro relacionamento passa a ser meu enteado, é assim que se chama, né? É assim que é chamado pela sociedade, né? E eu sou o padrasto dele. O que esse parágrafo primeiro está permitindo é que eu, como padrasto, possa adotar o meu enteado. E ele passaria, então, a ser meu filho. A regra do caput diz que criam-se novos vínculos e perdem-se todos os vínculos biológicos. Mas no caso do parágrafo primeiro, né, de um padrasto, no caso do exemplo que eu dei, né, de um padrasto adotar o enteado, né, perde-se o vínculo com o pai biológico, mas evidentemente que não perde com a mãe, que continua sendo a mesma, que é agora a minha companheira ou a minha cônjuge, tá ok? O ECA garante ao adotado o direito de tomar conhecimento da sua origem biológica, né? Então, é um direito garantido no ECA, lá no artigo 48, que estabelece que o seguinte: o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes. Ele pode fazer isso após completar 18 anos. Pode também até ter acesso, tentar conhecer a sua origem biológica antes mesmo de completar 18 anos, como está no parágrafo único, né, desde que ele peça isso, né, e neste caso é assegurada a ele uma orientação e assistência jurídica e psicológica. Não é à toa que o parágrafo 8º do artigo 47 dispõe que o processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Então, pode o adotado, né, querer conhecer a sua origem biológica. Não é tão incomum isso, já havia acontecer mais de uma vez, né? E realmente, na prática, isso funciona. O adotado descobre lá quem é a mãe dele, por exemplo, né? Vai atrás, quer conhecer, quer conversar, muitas vezes quer saber o porquê. E embora se garanta a orientação psicológica somente aos menores de 18 anos, essa orientação psicológica ela é prudente, inclusive para maiores de 18 anos, né? É sempre importante manter a sanidade aí, manter a calma, né, para evitar problemas psicológicos futuros, né? Enfim, é um direito garantido, esse direito de conhecer a origem biológica é um direito garantido ao adotado pelo ECA, tá? O ECA criou, no artigo 50, a obrigação do Poder Judiciário manter em cada comarca um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados. E um outro registro, um outro cadastro, somente para as pessoas interessadas em adotar, né? Com a Lei Nacional da Adoção, assim chamada, a lei que surgiu em 2009, foi acrescentado um parágrafo 5º que criou o chamado Cadastro Nacional de Adoção, né? Estabelece lá no parágrafo 5º que serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. A ideia dessa centralização de informações, né, de criação desses cadastros estaduais e também do cadastro nacional é facilitar o processo de adoção, facilitar encontrar pessoas que queiram adotar, né, e encontrar famílias substitutas
para as crianças ou adolescentes em condições de serem adotados. É essa a ideia desses cadastros. O objetivo parece que realmente foi cumprido, né? Foi observado e vem funcionando. A regra é a seguinte: para que alguém possa adotar uma criança ou adolescente, é necessário que esteja inscrito nesse cadastro, né? Se não tiver inscrito nesse cadastro, não poderá adotar. Essa é a regra. Tem exceções a essa regra, como estabelece o parágrafo 13 do artigo 50. Diz lá: somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando? Então, assim, regra, precisa estar cadastrado para poder pleitear a adoção. Mas é possível pleitear a adoção mesmo não estando inscrito previamente nesse cadastro, né? Em quais hipóteses? Quando se tratar de pedido de adoção unilateral. A adoção unilateral é aquela realizada por uma pessoa só e não por um casal, né? Mas penso que esse inciso 1 se aplica especificamente nos casos de adoção realizada pelo cônjuge ou companheiro, né, em relação ao filho do outro. Lembrem do exemplo que eu dei do padrasto pleiteando a adoção do enteado, né? Nesse caso específico, não é necessário que o padrasto esteja inscrito previamente no cadastro de adoção, como um pretendente à adoção, assim como o filho do seu cônjuge ou da sua companheira. Também dispensa esse cadastro prévio, né, quando o pedido de adoção for formulado por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Então, é a chamada família extensa que comentamos lá no início, né? Então, é possível que um parente, né, integrante da família extensa, né, com o qual a criança já possua afetividade, vínculos de afetividade e de afinidade, né, queira adotar a criança ou adolescente. Neste caso específico, é aconselhável, né, e é até permitido legalmente, como está no inciso 2 do parágrafo 13, né, que a pessoa que pretende adotar não esteja previamente cadastrada. E uma última hipótese, também dispensa esse cadastro prévio, né, quando o pedido for oriundo de quem já detém a tutela ou a guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, né, desde que esse lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade. Então, se a criança ou o adolescente já está sob a tutela ou a guarda legal daquele que pretende adotar, é possível que ocorra a adoção, por exemplo, pelo tutor, né, a adoção do tutelado pelo tutor, mesmo que o tutor não esteja inscrito no cadastro como pretendente à adoção. E também é necessário demonstrar, evidentemente, né, não basta demonstrar que já estava sob a tutela ou a guarda legal. É necessário demonstrar que o tempo de exercício da tutela ou da guarda legal, né, é suficiente para comprovar que existem laços de afinidade e afetividade entre adotante e adotado. Além disso, lá na parte final do inciso 3, diz também que não pode ser constatada a ocorrência de má-fé ou de qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 do ECA. Esses artigos estão lá na seção em que foram tipificados alguns crimes, né? O 237, por exemplo, estabelece subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial com o fim de colocação em lar substituto. Isso é crime. O 238, prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa.
também é um crime tipificado lá no ECA, né? Então, para que o tutor ou o guardião possa adotar, mesmo sem estar inscrito no cadastro de adoção, é necessário que existam laços de afinidade e de afetividade entre adotante e adotado e que não estejam presentes essas situações aí previstas nos artigos 237 e 238 do ECA. Atendendo ao que dispõe a Constituição Federal, como vimos no início desta aula, o ECA estabeleceu regras específicas para a adoção internacional, né? Lá no artigo 51, disse o que é adoção internacional, que é justamente aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Então, a adoção internacional é aquela realizada por estrangeiros ou por brasileiros residentes no exterior, né? O que caracteriza a adoção internacional, portanto, é o lugar de residência do adotante, é o lugar de residência daquele que pretende adotar, seja ele de nacionalidade brasileira ou estrangeira, né? A adoção, desse modo, ela será internacional, será considerada adoção internacional quando o pedido é feito por quem reside fora do território nacional. As regras para a adoção internacional estabelecidas pelo ECA não diferenciam muito das regras que já debatemos até agora. Diz o parágrafo 1º do artigo 51 que a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro somente terá lugar quando restar comprovado. E aí tem 3 requisitos. Então, tem que ficar demonstrado, para que se permita uma adoção internacional, né, tem que ficar comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Ora, já vimos que a adoção é uma medida excepcional, tem caráter excepcional, né? Deve-se fazer de tudo para que a criança ou adolescente permaneça no seio de sua família. Lembrem do que falamos sobre o direito à convivência familiar. Não é diferente na adoção internacional. Ela somente ocorrerá se realmente a colocação em família adotiva for a solução mais adequada. Também tem que se demonstrar, tem que ficar comprovado que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, né? Com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Então, primeiro, se deve averiguar se a colocação em família adotiva realmente é a solução mais adequada. Tudo bem, se decidiu que a criança ou adolescente precisa ser colocada numa família adotiva. Depois disso, para que ocorra a adoção internacional, é preciso primeiro esgotar todas as possibilidades de colocação da criança numa família adotiva brasileira. Como se faz isso? Consultando aqueles cadastros que nós comentamos agora há pouco, né? Se realmente naqueles cadastros não existir nenhuma família brasileira, nenhum casal ou nenhuma pessoa habilitada, né, para adotar a criança, aí sim ela pode passar a adoção internacional. Naqueles cadastros, né, nós comentamos que um cadastro será feito, ou é feito, existe na verdade, né, para as crianças colocadas em adoção. E um outro cadastro para as pessoas ou casais que pretendem adotar. Existe ainda um cadastro separado, à parte, apenas para o caso de adoção internacional. Então, se trata de um brasileiro residente no exterior ou de um estrangeiro,
que pretendem adotar, eles farão parte de um cadastro específico. Então, qual o cadastro deve ser consultado primeiro? Os dos brasileiros residentes aqui no país. Não tem ninguém habilitado, ninguém compatível para adotar aquela criança ou adolescente colocado para adoção, então aí sim vai se consultar o cadastro dos brasileiros residentes no exterior e dos estrangeiros para ver se alguém se encaixa como possível adotante daquela criança ou adolescente. Além disso, também tem que ficar comprovado que, em se tratando de adoção de adolescente, o próprio adolescente foi consultado, né? E ele se encontra preparado para ser adotado. E isso é elaborado, essa consulta ao adolescente é feita por uma equipe interprofissional que certificará tudo num relatório e entregará ao juiz competente, né? Lembrem que a criança ou adolescente, sempre que possível, tem que ser ouvidos. Em se tratando de maior de 12 anos, obrigatoriamente precisa do seu consentimento. Isso vale tanto para a adoção feita por brasileiros residentes aqui no Brasil, quanto para a adoção internacional, né? Então, para que se possa concretizar uma adoção internacional, é necessário ficar demonstrado, em suma, que a colocação em família adotiva realmente é necessária, que não existe nenhum casal ou pessoa no cadastro nacional aqui, né, brasileiro residente no país, habilitado para adotar, e, além disso, que há o consentimento, a concordância do adolescente, né, com essa adoção. Aí sim pode se concretizar a adoção internacional. Além disso, é importante esclarecer o que diz o parágrafo 2º do artigo 51, né, que entre os brasileiros residentes no exterior, né, e os estrangeiros terão preferência os primeiros. Ou seja, a adoção internacional é aquela, como já dissemos, que se realiza por brasileiros residentes no exterior ou por estrangeiros, né? Entre brasileiros residentes no exterior e estrangeiros, terão preferência para a adoção internacional de criança ou adolescente os brasileiros. Então, os brasileiros residentes no exterior preferem aos estrangeiros. É isso, pessoal. Espero que, junto comigo, tenham construído conhecimento acerca dos principais aspectos do Instituto da Adoção. Grande abraço em todos e todas.